Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Matheus Conceição e vamos direto ao ponto, vamos falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial até o dia 31 de dezembro. E aí, pessoal, novidades em agosto? Fique nesse vídeo que eu vou trazer mais informações para vocês, informações atualizadas e importantes sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Mas antes eu conto com a sua ajuda, deixa um like aí no vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito e também não esqueça de deixar os seus comentários, que é de extrema e suma importância. Diga aqui nos comentários o que você pensa acerca da prorrogação do auxílio emergencial até o dia 31 de dezembro. Vocês acreditam que a prorrogação ainda é uma medida necessária? E qual o valor que você entende suficiente para a manutenção das famílias? R$200 como pensa o governo ou deve-se manter os R$600? Diga aqui a sua opinião. A minha opinião é que deve-se manter R$600, mas eu quero saber de você o que você pensa acerca desse assunto. Bom, vamos lá falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial até o dia 31 de dezembro. Será que teremos novidades ainda em agosto? Bom, vamos lá. Eu tenho trazido, sobretudo nos últimos dias, informações importantíssimas sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Eu trouxe para vocês falas do ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, trouxe para vocês o que pensa Rodrigo Maia sobre a prorrogação do auxílio emergencial, disse aqui para vocês também o que disse o presidente Jair Bolsonaro na saída dele do Palácio da Alvorada sobre a prorrogação do auxílio emergencial. E nesse vídeo de hoje eu venho trazer mais uma atualização para vocês acerca desse tema. O Bruno Funchal, que é secretário do Tesouro Nacional, compareceu em uma entrevista junto ao site Jota. Quero dar os créditos aqui para o site Jota. E ele trouxe informações sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Mas vamos lá, Matheus. Quem é Bruno Funchal? E o que faz o secretário do Tesouro Nacional? Bom, Bruno Funchal é secretário do Tesouro Nacional e ele faz parte da Secretaria do Tesouro Nacional, que é um órgão da administração direta e faz parte do organograma do Ministério da Economia. Nossa, Matheus, resume isso aí para mim. Claro, pode deixar. Ele faz parte do Ministério da Economia. Pronto, faz parte da equipe de Paulo Guedes. E eles estão já discutindo com relação à prorrogação do auxílio emergencial. E o Bruno Funchal trouxe informações importantíssimas sobre a prorrogação do auxílio emergencial até o dia 31 de dezembro. Então, ele está ali alinhado junto com o Paulo Guedes, faz parte da equipe do Paulo Guedes. E é importante que você veja o que pensa o secretário do Tesouro Nacional, que ajuda a cuidar das finanças do nosso país, sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Novidades em agosto, hein, pessoal? Sexta parcela chegando. Vamos ver o que diz aí Bruno Funchal, secretário do Tesouro Nacional. Fique até o final desse vídeo, acompanhe o vídeo até o final, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários. Você curtindo, você se inscrevendo, você deixando seus comentários, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e além disso você ajuda muito na manutenção do nosso canal. Um abraço, fique aí com Bruno Funchal. Correto. O senhor mencionou o auxílio emergencial. Tem ocorrido nos últimos dias um debate político em torno da possível prorrogação desse auxílio emergencial, mesmo que seja ali em valores inferiores aos R$600 hoje pagos. Na avaliação do senhor, existe espaço para essa prorrogação? Acho que a gente tem que separar em duas discussões, né? Uma é, enquanto tiver pandemia e enquanto a gente estiver numa situação de necessidade, a gente precisa avaliar, né? Então, por exemplo, esse ano, será que a economia já retomou, a gente já voltou à situação de normalidade? Se a gente observar que já está voltando à situação de normalidade, certamente essa necessidade é muito menor. Por isso que faz sentido a gente reavaliar. E aí, se a economia estiver numa situação que ela já consegue voltar às atividades de forma mais normal, se comparado com o início do ano, a gente não tem por que fazer essa renovação. Agora, chegando no prazo e de fato a gente vê que tem a necessidade, é uma decisão política de avaliar no tempo exatamente essa necessidade, se precisa ou não precisa, e além disso, qual é a dimensão. Certamente a dimensão dessa necessidade é muito menor do que era lá em março.
março e abril, que foi exatamente no início, quando você teve onde o Brasil praticamente parou, né? E aí você tinha, de fato, essa necessidade de apoiar os mais vulneráveis. Mas, à medida que a economia está retomando, essa necessidade reduz. Então, a discussão tem que ser essa. Vamos olhar o que está acontecendo com a economia, se de fato há necessidade, redimensionar e ver como podemos realocar recursos a partir disso. Qual o senhor acha que vai ser o timing para essa decisão? Eu acho que vai ser justamente ao longo de agosto, né? Acho que o cenário acaba mudando muito rápido, né? Mas é ao longo de agosto que isso precisa ser discutido, porque, se eu não me engano, o cronograma da Caixa, já para a primeira extensão, foi julho, acho que pegou final de julho, agosto e um pouco de setembro. Então, eu imagino que agora, no final de agosto, meio para final de agosto, vai ter essa discussão desse redimensionamento, se prorroga ou não, se prorrogar, qual é a nova dimensão, e aí partir para essa outra discussão que a gente já está vendo, que é um redesenho de uma política de transferência de renda. Correto. Uma nova política. Eu ia entrar nesse tema, secretário. Talvez a discussão hoje mais candente hoje no país seja em torno de como sustentar a expansão dos gastos com programas sociais e transferência de renda, que se mostraram eficientes, aí, como o senhor mencionou, durante a pandemia, e também prover investimentos em obras públicas sem furar o teto, né, que é um dos pilares do compromisso fiscal do governo. O senhor, como secretário do Tesouro, é tido como uma espécie de guardião do teto, né? Qual a probabilidade, na sua avaliação, de flexibilização do teto e como a equipe econômica pretende resistir a essa pressão que costuma vir do Congresso, de alguns setores do próprio governo? Eu acho que a gente teve uma experiência muito positiva e muito bons exemplos a partir do teto de gasto, né? O que eu gosto de falar e de recordar a gente estava num cenário, antes, lá em 2015, início de 2016, a gente tinha um cenário de juros altos e inflação alta. A gente optou por essa estratégia de consolidação fiscal, e aí começou com o teto de gasto, começou com o direcionamento do governo de consolidação fiscal. Isso se refletiu com a reforma da Previdência, que foi importante para essa trajetória de estabilidade de gasto. E, assim, isso acabou se traduzindo muito claramente em uma segurança, né? As expectativas em relação à parte fiscal do Brasil melhoraram muito. Então, só para você ter uma ideia, assim, o teto de gastos, quando ele foi implementado, por mais que a gente tenha hoje ainda um nível muito alto de gasto, só pelo fato de trazer uma segurança em relação à trajetória futura de gasto, porque a gente sabe qual que vai ser o gasto no ano que vem. É o gasto desse ano mais a inflação, reajustado pela inflação. E daqui a 2 anos, de novo reajustado pela inflação, de novo e assim sucessivamente. Isso traz uma segurança para todo mundo em relação ao nível de gasto da economia brasileira. Segurança que a gente não tinha antes. E se você olha no gráfico das curvas de juros, eles fizeram um deslocamento para baixo. Ou seja, todas essas ações se traduziram em menores juros, né? Menores juros, você tem vários efeitos positivos. Primeiro que o próprio governo gasta muito menos com o serviço da dívida. Então, a nossa estimativa é que a economia de juros, dada essa redução, né, da taxa de juros que a gente tem visto, estava 14%, agora está 2%, mesmo antes da crise ele estava 4,5%, isso se traduz em muitas centenas de bilhões de economia. Isso olhando pelo lado da gestão dos recursos públicos. Olhando pelo lado do setor produtivo, isso reduz o custo de capital das empresas. Isso fica mais barato investir. Fica mais barato contratar, porque você tem mais projetos que são viáveis, aí faz sentido você contratar pessoas, isso gera emprego e gera renda. Então, assim, eu acho que isso fortalece a discussão do teto de gastos, e eu acho que, assim, a nossa decisão será que a gente quer voltar para aquele cenário? Eu acho que não. Por isso que eu acho que o teto ele é forte por si só. Agora, como é que a gente casa a discussão desses novos programas? Né? E um debate que a gente tem levantado é justamente avançar no debate de qualidade de gasto. Ou seja, por exemplo, os programas de transferência de renda. A gente tem diversos programas de transferência de renda, né? Vários programas. A gente tem o Bolsa Família, tem o BPC, tem o abono salarial, tem vários outros programas. E eles, em tese, têm o mesmo objetivo. Você tem diversos programas.
que querem fazer a mesma coisa. Talvez alguns fazem melhor, outros não fazem tão bem. É rediscutir os programas. É ver, a gente tem uma confusão de programas, é difícil gerir tantos programas assim, que em tese teriam o mesmo objetivo. Vamos remodelar esses programas e fazer com que aqueles que não entregam o que a gente gostaria que ele entregasse, redesenhar e focalizar, que a gente, de fato, o programa de transferência de renda é para transferir renda do rico para o pobre, fazer com que esses programas funcionem corretamente. Acho que o debate está nessa direção, uma direção de qualidade de gasto e não uma flexibilização do teto de gasto.